Ao se estabelecer o critério de diminuição da pena prevista para o crime tentado, deve-se levar em consideração o iter criminis percorrido pelo agente. O Alberto efetuou o disparo de arma de fogo contra o Bruno, mas não acertou. Então, em razão do susto, a vítima, o Bruno, teve um colapso nervoso e morreu. A causa da morte de Bruno é concomitante e relativamente independente. O prazo prescricional da pena de multa será o mesmo da pena privativa de liberdade quando a multa for alternativa ou cumulativamente combinada ou cumulativamente aplicada. A lei excepcional, mesmo que cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. A Sônia cometeu um crime de furto em julho de 2023. Em agosto de 2023, uma nova lei penal foi promulgada, aumentando a pena para esse delito. Então, a nova lei ela não se aplica à Sônia, porque o princípio da irretroatividade da lei penal impede a retroatividade da legislação penal mais gravosa, impede. Crimes contra a administração pública. O ato de solicitar para si vantagem a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público, insinuando o agente que a vantagem é também destinada ao funcionário público, caracteriza o crime de tráfico de influência com causa de aumento de pena. O crime de lavagem de dinheiro fica caracterizado mesmo quando a conduta que o define é praticada pelo próprio autor do crime antecedente ou por um terceiro alheio àquela prática. O direito penal brasileiro ele faz distinção entre autor e partícipe. O agente que, mediante violência ou grave ameaça pelo uso de arma de fogo, subtrai coisa alheia móvel para usá-la, sem intenção de tê-la como própria, ou seja, sem um ânimo de apossamento definitivo, configura o roubo consumado. Durante o carnaval, o Alberto supôs que Bruno estava olhando para sua namorada. Estava sob efeito de álcool, agrediu o Bruno. O Alberto agrediu o Bruno com chutes e joelhadas no abdômen e provocou a queda do Bruno, que bateu a cabeça no meio-fio e morreu, veio a óbito. Então, a causa da morte no exame pericial foi hemorragia encefálica em razão da ruptura de um aneurisma cerebral congênito, situação que era desconhecida tanto pelo autor como pela vítima e pelos seus familiares. Agora, a conduta de Alberto, que bateu, chutou, configura lesão corporal simples. A aplicabilidade do princípio da insignificância deve ser analisada em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima. Comete crime de abuso de autoridade quem antecipa o responsável pelas investigações por meio de comunicação, inclusive em rede social, e atribui culpa antes de concluídas as apurações e formalizada a acusação, podendo ser condenado à pena de detenção. Aplica-se a redução do prazo prescricional ao indivíduo que tenha respondido ao processo penal e que possua 20 anos de idade na data da sentença. Um servidor público foi processado por peculato culposo e, no curso da ação penal, antes da sentença, ele promoveu voluntariamente a reparação integral do dano. Então, a reparação do prejuízo pelo agente constitui causa extintiva da punibilidade. O fato típico descreve uma ação ou omissão que, de acordo com a lei, é proibida e sancionada como tal.